Uma boa tarde. Também somos felizes porque Deus nos concede mais uma oportunidade nesta tarde de lhe rendermos culto, de lhe agradecermos, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Também de compartilharmos a sua palavra, a palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E a própria Bíblia diz que aqueles que são de Deus, ouvem a palavra de Deus. Nesta tarde nós estamos com esta palavra em nossas mãos. Nós não estamos aqui pregando palavra de homens, por mais sábios que os homens sejam, inteligentes, mas quem sabe o que é melhor para mim e para você é Deus. Portanto, eu peço a sua preciosa atenção para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero ler para compartilhar convosco a palavra de Deus que se encontra no livro, segundo escreveu o profeta Isaías. Bem aqui onde está o... Está pegando o microfone. No livro segundo escreveu o profeta Isaías, no capítulo de número 55, e o versículo de número 6 em diante, que nos dizem assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. Louvado seja Deus. Aqui há uma ordem divina para todos os homens buscarem a Deus. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Para Ele não há nada impossível. Deus, Ele ama os homens, a humanidade, com um amor imensurável. Não obstante, Deus criou o homem com uma capacidade de decisão. Deus criou o homem com certo livre-arbítrio. Por isto que ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deus quer o melhor para o homem. Deus planejou o melhor para o homem. No entanto, Ele espera que o homem agora tome uma decisão de buscá-lo, de querer uma comunhão com Deus, de invocar, de chamar, de clamar por Ele. Louvado seja Deus. O que Deus teria que fazer sozinho, Ele já fez. Foi enviar o seu Filho a este mundo para morrer por mim e por você. Algo que nós não poderíamos fazer, pois se morrêssemos no pecado, seríamos condenados. Mas Deus enviou o seu Filho a este mundo, morreu em morte de cruz, para perdoar-nos, para dar oportunidade de recebermos o perdão e salvação. Agora Ele espera que você o atenda favoravelmente ao seu convite e à sua ordem, porque Ele é Senhor. Buscai-o enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, porque também haverá momento em que o homem buscará a Deus e não poderá achar, clamará a Deus e Deus não o ouvirá, porque será tarde demais. Pois a Bíblia diz que se o homem partir deste mundo sem confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não há mais o que fazer, não há mais como reverter a situação. Por isto, você que nos ouve nesta tarde, a oportunidade é hoje, a oportunidade é agora, enquanto você está vivo, enquanto você está com as suas faculdades mentais sãos, capaz de tomar a tua decisão. Louvado seja Deus. É por isto que Ele clama pelo profeta: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Não desperdice esta oportunidade. Não importa o que você é, não importa a situação em que você esteja. A Bíblia diz aqui que o homem
deve se voltar para Deus, por mais em situação difícil que ele se encontre, não importa quem você seja para a sociedade, a Bíblia diz que o homem ímpio deve se voltar para Deus, o homem mau deve deixar os seus maus caminhos e se voltar para Deus, porque grandioso é em perdoar, louvado seja o seu nome para sempre. Você que tem nos ouvido, que está nos ouvindo nesta tarde, pode dizer que tem buscado a Deus, que tem clamado a Deus, mas a Bíblia diz que o homem que busca a Deus, o homem que clama a Deus, ele deve deixar a sua conduta antiga, a sua conduta da natureza carnal e se voltar para Deus em santidade, em se voltar para Deus em uma boa conduta que é regida pela sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então o texto continua dizendo, porque o homem deve buscar a Deus, porque o homem deve invocar a Deus, porque o homem deve abandonar a sua mal conduta para voltar-se para Deus. Ele diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. O homem foi criado em santidade, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas uma vez desobedeceu a Deus, tornou-se pecador, perdeu então o entendimento dos pensamentos e do caminho de Deus, perdeu a noção da verdade, tanto espiritual quanto deste mundo. Nós estamos pregando aqui nesta tarde, porque nós já temos usufruído da graça de Deus, nós estamos pregando aqui nesta tarde, porque nós já temos usufruído da salvação que Deus nos dá, mas isto para você é muito diferente, isto para você não faz sentido, isto para você é estranho, porque você não pode entender estas coisas. A Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas de Deus, porque elas só se discernem espiritualmente, e quem pode dar entendimento ao homem das verdades eternas, do amor de Deus, do plano de Deus para a vida do homem, somente Deus pode conceder isto ao homem. Por isto que ele diz, os vossos caminhos não são os meus caminhos, nem os vossos pensamentos, os vossos pensamentos. Se você quer realmente agradar a Deus, se você quer realmente viver uma conduta que agrade a Deus, se você quer entender realmente esta vida espiritual, se vale a pena ou não, você deve buscar a Deus, que Ele há de iluminar a tua mente, Ele há de te convencer, Ele há de te dar entendimento, para que tu realmente saiba e creia e usufrua que esta vida vale a pena, esta vida com Deus, esta vida que Deus nos propôs através de Cristo na cruz do Calvário, uma vida de santidade, uma vida que realmente anda segundo os propósitos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são mais altos os meus caminhos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eis aqui mais uma causa, mais um porquê, mais um motivo porquê o homem deve buscar a Deus, para que ele ande nos caminhos de Deus, para que ele entenda as coisas como Deus entende, porque assim como está mais altos os céus do que a terra, assim está mais altos os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus do que os nossos pensamentos, do que os nossos caminhos. Ninguém pode mensurar a medida, a distância da terra aos céus, não é este céu que nós olhamos da nuvem, muito menos das estrelas, mas é o céu dos céus onde Deus habita. Ninguém pode mensurar esta distância. De igual modo, ninguém pode entender as coisas de Deus, ninguém pode andar segundo a conduta de Deus se não buscar a Deus. Se Deus não lhe conceder o entendimento, se Deus não lhe conceder poder e graça para viver segundo a sua vontade. A Bíblia diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem Ele quiser revelar. Portanto, você pode ser um homem de boa conduta, você pode ser um
bom pai, você pode ser um bom patrão, um bom vizinho, um bom filho. Isto agrada a Deus, mas para que o homem viva segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra, deve ele buscar a Deus, para que Deus lhe conceda graça, para que Deus lhe capacite, lhe conceda poder para viver segundo a sua vontade. E esta é a proposta de Deus. Louvado seja o seu nome para sempre. Deus tem poder. Nós temos visto e também somos provas vivas e experienciais de que Deus muda a vida do homem. Não importa a vida pregressa que ele viva, não importa a vida dissoluta que o homem vive, Deus é poderoso para transformar o homem vil em uma nova criatura, um alcoólatra, um drogado, um feiticeiro, um prostituto, um assassino, e assim por diante. Deus pode transformar ele em um cidadão do céu. Deus pode transformar ele em uma nova criatura, porque Deus o criou e ele é o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o seu nome para sempre. Tá bom. Louvado seja Deus. Portanto, você tem a oportunidade esta tarde de fazer uma aliança com Cristo. Se você não quiser vir até aqui, aonde você está, você pode conversar consigo mesmo e com Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe das nossas palavras e das nossas intenções antes que a gente fale. Fale com Deus, consigo mesmo aí, peça perdão dos seus pecados e confesse a Ele como Senhor e Salvador da tua vida, e depois procure uma igreja onde se prega, onde se ensina a palavra, e lá os irmãos irão te auxiliar a tu trilhar este caminho de fé. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.